Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Bruno, do canal Atenda. E mais uma vez a gente está aqui para estudar um livro da Bíblia. E hoje a gente volta lá no livro de 2 Reis. Eu tô aqui com essa camisa bonitinha do Rei da América, né? No Rei de Minas Gerais. Tô brincando, gente. Esse ano não dá pra nem vestir essa camisa. Inclusive tô no meio do mato, onde ninguém pode me ver vestir esse manto horroroso. Mas é isso aí, né? Sofrer faz parte. A gente tá falando de 2 Reis. Eu queria que você lesse algum dia, quando você tivesse tempo, esse livro incrível de 2 Reis, que fala muito de cativeiro, que a palavra-chave desse livro é cativeiro, que fala muito sobre a destruição dos dois reinos, né, de Judá e Israel, né. Fala também a respeito dos declínios de todos esses reis. E é claro, a gente não pode deixar de falar, né, que esse livro trata aí das histórias da vida profética do profeta Elias e do seu discípulo Eliseu, também um profeta poderoso. Beleza, acompanhe comigo esse resumo, em nome de Jesus, capítulo 1, né? O profeta Elias, ele confronta o rei Acasias, que enviou mensageiros para consultar o deus Baal a respeito de sua doença. Acasias então despacha os soldados para prender Elias. Ele faz cair fogo do céu e eles são consumidos. Elias diz a Acasias que ele irá morrer. E ele é sucedido por seu filho Jorão. Amém? Eliseu então, ele se recusa a deixar Elias e solicita que Elias lhe conceda 2 vezes mais poder do Espírito Santo do que o próprio Elias, né? Quando ele for levado para o céu um redemoinho. Então Eliseu ele assume esse manto, né? As águas do rio Jordão elas se separam. Acontece também a limpeza do suprimento de água em Jericó. Ele invoca uma maldição sobre os jovens de Betel que o insultam. Esse insulto aqui é quando ele está descendo e um monte de jovem grita: ô seu careca, ô careca, né? Falam isso aí com o profeta Eliseu. E aquilo ali era um insulto porque ele era um sacerdote, um homem de Deus, né? E eles estavam caçoando. Então era bem mais do que só chamar ele de careca. Eles não respeitavam ele, não viam ele como autoridade. E jovens na Bíblia não quer dizer que eles eram meninos. Muita gente coloca como meninos. A palavra de Deus fala que são jovens. Então podem ser pessoas aí na casa dos 20 anos, na casa dos 18 anos. Então já são pessoas assim para ter maturidade, né? Ali no reino, ainda mais diante de um profeta naquela época que realizava assim sinais assim na frente de todo mundo. O rei Jorão de Israel e o rei Josafá de Judá e o rei de Edom, eles partiram para atacar os moabitas, mas ficaram sem água. Então Eliseu busca o Senhor em favor deles e declara que eles conseguirão derrotar os moabitas e instrui eles a construir, né, para poder construir e encher, né, de noite. Eles então viram e só se retiraram quando o rei de Moabe incita seus homens a agir e o poder oferecerem o filho deles como holocausto. Capítulo 4, uma pequena quantidade de óleo é multiplicada com uma mulher com 2 filhos, né? E ela escuta as instruções de Eliseu. A ressurreição do filho dessa tsunamita, né, que lhe hospedava às vezes, antes era estéril, e, e Eliseu prometeu, né, um filho para ela, né, e Deus deu. Então Eliseu milagrosamente, então depois alimenta também 100 pessoas com apenas 20 pãezinhos pequenos e torna comestível um guisado que estava envenenado. Então Eliseu ele era um profeta de muitos sinais, né? Fazia muitos sinais, maravilhas. Lembra até Jesus, né? Aqui com a passagem do pão, de alimentar essas pessoas, de do menininho lá, né? Que a tsunamita hospedava. Enfim, ele ressuscita. É uma série de coisas que nos lembram até Jesus, né? Bom, uma garota judia encoraja Naamã, que é um comandante do exército, né, sírio, a buscar cura para a lepra que ele tinha. Naamã tinha lepra, né? Buscar lá com Eliseu. No começo ele fica nervoso, pois não encontra Eliseu, mas depois ele
se humilha e recebe a espetacular cura, obedecendo ali as instruções de Eliseu. O servo Geazi, que é o servo de Eliseu, né, age enganosamente e aceita presentes. Então Eliseu o confronta e diz que a lepra atingirá ele e seus parentes, né. Isso aqui é um recado muito importante, né, a gente não pode se... a gente deve se submeter a autoridades, a gente não deve fazer o que eles falam que é errado, fazer o que eles não recomendam a gente fazer. Por mais que a gente não entenda no momento, eles são o guarda-chuva espiritual da nossa vida. Então quando a gente foge disso e aparentemente para Geazi aqui, ó, era para ele aceitar o dinheiro, porque estavam precisando de dinheiro. Só que a intenção do coração dele foi orgulho, ele queria o dinheiro para ele. Então você viu o que aconteceu aí, né? Ele pegou a lepra que Naamã tinha deixado, né? Deus ele revela a Eliseu os planos dos sírios que estão em guerra contra Israel. Quando os soldados sírios tentam capturar Eliseu, não tem medo, ele não tem medo, ora ao Senhor, né, que os olhos do seu próprio servo estejam abertos para ver o exército de Deus que os cerca e os protege. Os soldados são temporariamente cegados e Eliseu os trata com gentileza antes de voltarem para casa. Mais tarde os sírios culpam Eliseu pela fome. E também tem aquela passagem muito top nesse capítulo 6 sobre o machado que boia, né? O machadinho lá que ele joga, o rapaz joga e fala: Eliseu, esse machado era emprestado, não era meu. E aí tinha caído na água, Eliseu faz esse machadinho flutuar e voltar. É um milagre assim, mais, digamos assim, todos os milagres têm uma intenção por trás, né? Até para ensinar a gente nos tempos de hoje. Mas você fala, cara, ele, ele fez um milagre para o machadinho boiar. Mas é a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus, ela deve ter algum significado para a nossa vida, isso daí. E realmente é fantástico. Capítulo 7, Eliseu profetiza que a fome em Samaria ela acabará no dia seguinte e que os doentes serão, que os alimentos serão abundantes. A letra que está meio bugada, né? Durante a noite, o exército invasor foge, pois acreditam que estão sendo atacados pelos hititas ou os egípcios e deixam tudo para trás, né? Cumprindo a profecia. Então, o oficial que os menosprezava morre no reunir os suprimentos de comida, né? A mulher sunamita, a quem Eliseu ressuscitou o filho, viu graça nos olhos do rei após ficar 7 anos fora por causa da fome. Ela recupera, né, a sua propriedade, a casinha dela. Então Eliseu diz a Azael, né, que foi enviado pelo rei, né, da Síria, que ele um dia se tornará rei e colocará crueldade aos israelitas, né? E aí ele olha para ele e chora. Em seu retorno, Azael mata o rei, sucede o trono, e Jorão sucede o trono de Josafá como rei lá da Judéia. E tanto ele como seu filho Acasias que o sucede. Continuando aqui o livro de Segunda Reis, né? Capítulo 13, Joacás e seu filho Jeoás e seu neto, filho de Jeroboão, eles reinaram como reis em Israel, né? Durante esse tempo, o exército de Israel fora quase destruído pela Síria, perdão. E Jeoás visita Eliseu e é repreendido por atingir a flecha no chão por 3 vezes quando Eliseu está profetizando algumas vitórias futuras para, né, Israel. E depois disso, depois que Eliseu profetiza essas vitórias do povo de Israel sobre o povo sírio, Eliseu morre, né? E é enterrado. Um israelita é ressuscitado quando cai no túmulo de Eliseu. Isso aqui é o capítulo 13, viu, gente? Fantástico, né? O cara cai no túmulo de Eliseu pra você ver como é que um homem era um homem ungido de Deus. E o rapaz volta à vida. Capítulo 14. O rei Amazias de Judá governou 29 anos antes que seus oficiais conspirassem contra ele e o matassem. Durante seu reinado, ele atacou Jerusalém e levou a Samaria de volta o ouro, prata e os objetos, né?
Após a morte de Joás, seu filho Jeroboão II governou 41 anos. Ele não era um rei piedoso, mas Deus o usou para restabelecer as fronteiras de Israel. Deus usa quem quer, viu, gente? Capítulo 16. Acas, que é o rei de Judá, sacrificou seu filho como holocausto, praticou idolatria, e Acas pôs também um altar em Jerusalém. Durante o reinado do rei Oséias, os assírios invadem Israel e o povo é deportado em cativeiro. Isso acontece pela idolatria do povo. Isso aqui é um castigo pela idolatria do povo. Capítulo 18. Ezequias, ele removeu os altares, destruiu a serpente de Moisés, porque as pessoas a estavam adorando. E durante esse período, os exércitos do rei Senaqueribe, da Síria, né, conquistam Israel e invadem Judá. Seu comandante se orgulha do poder dos assírios e tenta desencorajar o povo de seguir Ezequias e desencorajar o povo de confiar em Deus. Capítulo 19. O rei Ezequias ora a Deus por proteção contra os exércitos assírios e os invasores liderados pelo rei Senaqueribe, que blasfema contra Deus. O profeta Isaías declara que Deus os libertará e que o rei assírio será morto no próprio país durante a noite. E o anjo do Senhor derrota ali 80 mil homens no acampamento assírio, e os assírios se retiram e voltam para a Síria, onde Senaqueribe é abatido e morto por seus próprios filhos. Olha só, quando Deus entra no meio da jogada, olha que capítulo rico esse 19, cita aqui até o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele declara, ele profetiza que o povo vai libertar, vai ser liberto por Deus. Capítulo 20, Ezequias adoece de enfermidade mortal, ora a Deus e diz que queria viver. Ele chora muito e Deus responde a oração de Ezequias quando está prestes a morrer. Deus lhe dá 15 anos e a sombra recua 10 degraus na escada de Acás. Após uma visita de emissários da Babilônia, Isaías diz que o povo de Judá um dia será deportado para a Babilônia. E Ezequias morre depois desses 15 anos e é sucedido por Manassés. Manassés que foi um rei perverso, né? Ele reconstruiu os altares a diversos ídolos, né? Ele praticava adivinhação, sacrificou o filho dele também, né? Os profetas disseram que Judá seria saqueada por causa da maldade de Manassés, mas Judá já seria tudo saqueado por causa da idolatria do povo também, né? O livro da lei ele é reencontrado no reinado do rei Josias. Percebendo que eles não seguiam a lei, a profetisa Uba, ela confirma que os desastres no livro da lei ocorrerão em Judá e em Jerusalém, mas não no reinado de Josias, pois ele se humilhou. O rei Josias ele renova o compromisso de servir ao Senhor e de seguir também o Senhor. Instrui os sacerdotes a remover tudo que tem a ver com adoração a Baal e outros deuses falsos, se livra de espíritos médiums, tanto de Judá quanto de Israel. Ele condena a morte de todos os sacerdotes pagãos. Josias ele é morto em batalha contra os egípcios que levam Jeoacás, seu filho, em cativeiro e colocam Jeoaquim como rei de Judá. Os babilônios então invadem Judá, cumprindo as advertências dos profetas durante todo esse reinado aí, ó, e também do reinado de Joaquim. Joaquim, seu filho, e muitos oficiais e artesãos são deportados para a Babilônia. Os babilônios removem tesouros do templo. Zedequias é feito rei em Judá e ele se rebela contra eles. E aí começa, né, todo esse cativeiro do povo, né? Aqui é mais um livro histórico e já cumprindo essas profecias. Aí chega Nabucodonosor, invade Judá, Jerusalém, né? Após uma fome severa, os muros são derrubados, o templo destruído, muitos israelitas mortos, exilados na Babilônia. E Gedalias, que é o governador, ele é assassinado por Ismael e 10 homens. E os outros oficiais fogem para o Egito. Então, a Segunda Reis é um livro muito extenso, muito grande e cumprindo muitas profecias, né? Fala a respeito do profeta Eliseu, dos declínios de todos os reis e dessas divisórias aí, desses reinos, né? E aqui termina o livro de Segunda Reis. Espero que você tenha entendido um pouquinho nesse resumaço aqui, mega curto. Deus te abençoe em nome de Jesus.